Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AssistCast, o podcast oficial da Assist Engenharia. Hoje iremos tratar de um assunto que você, síndico, vai ter que tomar muito cuidado, que é sobre como evitar a contaminação dos reservatórios do seu condomínio. Eu sou Elaine Araújo. Eu sou Luiz Sanches. Eu sou o Jonathan Dias. E eu sou o Rodrigo Toledo. Bom, pessoal, vocês aqui como engenheiros, pessoas que atuam com condomínio, acham que esse assunto é muito relevante para o síndico nos assistir e acompanhar até o final? Ele é fundamental, na minha opinião. Saneamento básico é essencial para garantir a vida de todas as pessoas. Então, fica ligado, síndico, para adquirir mais um pouco de conhecimento hoje aqui conosco. Perfeito. Manutenção e qualidade de vida é tudo voltado à questão da água. Então, peraí, vamos aproveitar antes de mais nada. Síndico, você que está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho. Sempre que nós postarmos novos vídeos, você vai estar sendo avisado e isso é relevante para a sua gestão no condomínio. Nós trazemos assuntos relacionados à engenharia condominial para assessorar você na gestão do seu condomínio. E se você está nos ouvindo pelo Spotify, siga que nós também vamos estar trazendo conteúdos e você será avisado por lá. Bom, como nós comentamos aqui, água é algo fundamental para todos os seres humanos. Inclusive, vamos deixar aqui um adendo, bebam água. Mas, importante falar que a água ela precisa estar limpa e potável, que é o assunto de hoje. Então, vamos ensinar o síndico da importância e também todos que acompanham de ter uma água potável no seu condomínio, evitando qualquer contaminação. Eu gostaria de começar falando que nós temos legislação para isso. Tá? Eu vou começar com uns dados para o síndico também, ele se inteirar, porque é importante nós trazermos isso e da relevância que tem isso aí para o condomínio, para o síndico que está administrando e gerenciando. São muitas pessoas na gestão dele e esse é um assunto que muitas vezes pode passar por despercebido. Vamos lá. Olha, nós temos o artigo 1348 do Código Civil e o 129 do Código Penal. Qualquer coisa que acontece no condomínio que possa causar qualquer lesão para algum morador, síndico, você pode e deve responderá civil e criminalmente por uma negligência. Então, não é querendo te assustar, por isso que nós estamos aqui para lhe assessorar e ajudar para que isso não aconteça. Por isso estamos trazendo esse assunto. E eu gostaria de começar perguntando, vamos ajudar o síndico hoje aqui, hein? Exatamente. Ele fica até o final, porque até o final ele vai sair daqui com muito conhecimento para que isso não aconteça e essa responsabilidade não caia no colo dele. Ele pode ser ajudado e deve por alguém como nós que trabalhamos com engenharia condominial e assessoria técnica. E os síndicos de todo o Brasil que nos acompanham precisam ter a cultura de não fazer por fazer. Por que eu faço? Por que eu preciso de um engenheiro condominialista me assessorando aqui na minha edificação? Perfeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Jonathan, eu quero que você responda essa para o síndico ajudar ele. É obrigatório, tem alguma legislação para fazer a limpeza dos reservatórios? Sim, Elaine. Existe o decreto, tá, estadual 12342. Ele fundamenta que deve ser feito a limpeza dos reservatórios, tá? Assim como a CVS, né? CVS, para quem não sabe, é o Comunicado da Vigilância Sanitária 036, que ele fala que essa limpeza deve ser feita no máximo a cada 6 meses no reservatório. Perfeito. Olha só a importância. Muitos síndicos que nos acompanham podem até saber disso. Assim, eu sei que é de 6 meses, eu sei disso. Mas é importante falar que tem uma legislação e por isso que nós estamos aqui trazendo essa abordagem. Começamos aqui trazendo dados técnicos para embasar a nossa ajuda para o síndico hoje. Eu gostaria de saber quem pode falar um ponto importante e como o síndico pode se precaver para que ele não responda civil e criminalmente caso alguém passe mal no condomínio, por exemplo, por conta de uma contaminação dos reservatórios. E o que pode ocasionar essa contaminação? Eu costumo até dizer, né, Elaine, brincar com o pessoal, principalmente com os síndicos, que a qualidade da água que o condômino bebe está diretamente relacionada à manutenção que o síndico realiza. Então, se é um reservatório que não passa por manutenção, se não tem um acompanhamento técnico para saber como realizar a manutenção desse reservatório, com toda certeza, a longo prazo, estes condôminos sofrerão com a questão dessa água ser contaminada. E, consequentemente, né, o síndico vai responder por isso. E temos que lembrar, não é um problema localizado, é um problema generalizado.
porque o reservatório vai distribuir essa água para todos os condôminos. Então, bem provável que todo o edifício, todo o condomínio vai sofrer com o mesmo problema e ao mesmo tempo. E esse síndico vai se responsabilizar por isso. É importante nós dividirmos aqui em 2 etapas como funciona a manutenção dos reservatórios. A primeira delas é limpeza, com pragas, insetos, qualquer coisa que possa estar ali dentro, e potabilidade da água. E a segunda é a manutenção e condições a qual a estrutura do reservatório está submetida. Explica isso daí para o síndico entender melhor, como a gente vai ajudar ele nisso. Por periodicidade, conforme o Jonathan falou da CVS, num período máximo de 6 em 6 meses, o síndico precisa fazer a limpeza do reservatório e também deve fazer o laudo de potabilidade da água. Mas, poxa, como que funciona isso? Existe a portaria número 2914 do Ministério da Saúde, que determina os procedimentos para controle de qualidade da água. Então não é algo empírico. O síndico precisa contratar uma empresa especializada para fazer o controle dessa potabilidade de acordo com como é determinado para o Ministério da Saúde. Na parte de manutenção, aqui todos nós especialistas na parte condominial, podemos fazer cases de manutenções e inspeções que devem ser realizadas pelo síndico para garantir a segurança desse reservatório. Vamos lá, Jonathan, quer complementar? Sim, é até importante, né? Como a gente falou aqui, a CVS 036, ela digita o prazo máximo, tá, pessoal? Mas é bom frisar porque prazo máximo não quer dizer que ele não possa ser feito antes. Se você for verificado que existe algum agente patogênico, sujeira dentro da caixa d'água, ela pode sim ser feita antes desse período máximo. É isso que a gente vai falar, porque o Toledo falou que 2 fases. Primeiro, o teste laboratorial, que é feito para saber o pH da água, ou seja, se ela está própria para consumo, tá, síndico? Isso é feito por uma empresa especializada, onde vai ser feita a coleta lá do seu reservatório, vai levar para laboratório e testar. Essa água tem algum contaminante? Porque é importante falar que a água pode estar cristalina lá no reservatório. E aí eu quero que o Luiz complemente. A água está transparente lá, significa que ela está potável? De forma alguma, tá? Vou trazer um case, vamos dizer aqui, de sucesso. Tá, referente a um condomínio que assessoramos na região de Osasco, tá? A síndica chegou até nós falando, eu preciso realizar uma manutenção e verificar um vazamento. Chegou através de um vazamento de início. E ok, resolvemos a questão do vazamento e tempos depois, a síndica me manda mensagem. Luiz, pelo amor de Deus, não sei o que eu faço. Eu abri a caixa, né, a tampa do reservatório e verifiquei várias larvas dentro desse reservatório. Nossa. Várias asinhas de inseto. E a água cristalina. Então não é necessariamente que esse reservatório, por estar com água cristalina, que ele está próprio para uso, próprio para consumo essa água. E basicamente precisa dessa assessoria nossa, né, como engenheiros condominiais, para direcionar a questão da manutenção para casos específicos. Até mesmo conforme o Jonathan falou, né, temos a portaria que determina o prazo máximo, né, o prazo limite para realização da manutenção e limpeza desses reservatórios. Não necessariamente que não possa ser realizado antes. Como é o caso desse condomínio. Tinha sido realizado 3 semanas antes a limpeza. A síndica falou, Luiz, pelo amor de Deus, fiz a limpeza agora e já estou com um problema. Tem que realizar novamente a limpeza, esgotar aquela água, tratar com produtos específicos. E para isso, esses síndicos precisam da nossa ajuda como engenheiros condominialistas para saber a metodologia e como deve ser realizada essa questão dessa manutenção. E o que causou esse contaminante, porque não significa que foi por conta que a tampa estava aberta. Eu acho que nem foi esse caso, né? Então, é importante, quem vai analisar esse reservatório, além da potabilidade que é feita em laboratório? É importante dizer os momentos, né? Tá bom, tem que inspecionar como que tá as condições do reservatório e estrutura, mas como que eu faço isso? Quando que eu, síndico, faria isso? Existem 2 momentos. O síndico pode contratar, de acordo com o plano de manutenção ou gestão condominial, uma inspeção específica do reservatório para avaliar condições, estrutura e segurança, ou pode ser feito através da inspeção predial, que também analisa os reservatórios. Dentro dos fatores que são analisados, nós temos impermeabilização, e estrutura e meio, que seriam as condições externas. E aí a gente pode discorrer um pouquinho desses 3 itens para o síndico ter um entendimento sobre o que tanto assiste como o Luxcom faz na nossa assessoria técnica, no nosso braço de engenharia condominial, que dá toda essa assessoria para o condomínio.
E só fazendo adendo, né, com o que o Luiz acabou de falar, nesse caso que ele citou, a síndica conseguiu verificar visualmente que existia sujeira dentro da caixa d'água, né? As asinhas dos mosquitos, né? Porém, o laudo de potabilidade, ele vai bem mais a fundo. Ele consegue aferir a potabilidade da água num nível microscópico, algo que o olho humano não consegue detectar. Exato, porque nesse caso é lógico. Inclusive, até uma curiosidade, o que fez a síndica ir lá e abrir aquela tampa para ver essas asas aí, esses agentes aí agressivos, né, insetos, aí fica muito visual. Mas nesse caso, o que aconteceu? Que ela foi lá, já tinha algum problema acontecendo, né? Exatamente, foi através da recomendação técnica passada por nós, tá? Aí vai falar, nossa Luiz, como assim? Passou uma recomendação técnica, tinha acabado de fazer uma limpeza. Justamente por questão do início, que foi o quê? O vazamento. Então, a gente precisou esgotar aquele reservatório para fazer uma limpeza, verificar se tinha alguma questão dentro daquele reservatório que poderia contaminar ele devido a vazamentos e tudo mais. Eu falei, precisa fazer acompanhamento desta forma. E uma dessas etapas de acompanhamento seria inspecionar de forma visual durante determinado período. E durante determinado período, casou, né, que teve esse tipo de problema de contaminação no reservatório, através de larvas e asinhas de insetos, ao qual ela chegou desesperada para nós, a gente conseguiu fazer essa intermediação e indicar a melhor solução possível para aquele condomínio. Perfeito. A importância de ter uma assessoria no condomínio, né? Nós tratamos aqui e a ideia é, nós como engenheiros, especialistas, atendemos condomínios, assessoramos, é trazer não de forma técnica para o síndico que nos acompanha, mas de forma que ele entenda o contexto e a importância dele ter um braço de engenharia dentro do condomínio. Porque uma situação dessa, se um morador passa mal, e aí eu gostaria de pegar esse gancho, se um morador passa mal, eu estou dizendo nem por conta dessa situação aí, do agente, de ter asa ali e ela vê. Mas acontece, e até temos um case para compartilhar, onde a água estava totalmente cristalina e tiveram várias unidades, pessoas que passaram mal, foram até hospitalizadas em um condomínio que nós atendemos, por questão de contaminação de água. Luiz, eu queria que você desse uma discorrida sobre isso e a gente vai comentar todos aqui sobre a importância do que estamos falando, que é evitar essa contaminação e essa responsabilização civil e criminal do síndico por todos os moradores das unidades privativas. O Toledo até discorreu muito bem sobre as questões de impermeabilização, estrutura e o meio, né? Vamos dizer que basicamente neste case, né, que temos em comum, temos dois problemas possíveis, né? Impermeabilização e meio. Porque de princípio já realizamos a inspeção, né, da estrutura e constatamos que não tem nenhum problema estrutural. Mas por que problema de impermeabilização? Dependendo, se não tiver assessoria do engenheiro condominialista durante uma fase de revisão de uma impermeabilização, a própria impermeabilização pode ser um contaminante desse reservatório, dessa água. Então, por isso a importância já de princípio, né, conforme outro episódio que temos, da assessoria para evitar gastos desnecessários ao condomínio. Então a assessoria do engenheiro condominialista está voltada principalmente a isso. Como executar, se executou, se está adequado e como liberar esse serviço. Por isso a importância do engenheiro. E atrelado a isso também a condição do meio. Será que não teve algum agente externo também que ocasionou aquela contaminação? Que esse é um case que estamos, né, tratando até neste momento, para identificar outras possíveis causas de contaminação. Então por isso a questão de acompanhamento é imprescindível para a questão dos reservatórios, para que não haja quaisquer contaminações e até mesmo em questões de manutenção que seja realizada da forma adequada. É importante puxar, o Luiz comentou 2 tópicos, temos o terceiro, um case recente aqui, assiste Luxon, que é a estrutura do reservatório. Então, o condomínio tem um reservatório metálico, aproximadamente 30 metros de altura, Perfeito. Atende 300 unidades autônomas, que dentro dele tem uma escada metálica em contato direto com a água e ambiente úmido. A escada estava toda oxidada, já iniciando o processo de corrosão, diretamente em contato com a água. Ou seja, estava contaminando a água de todos os moradores. O condomínio não tinha ciência por conta da altura, não acessavam lá, subiam a escada periodicamente para nem deve, né? Nem deve, porque tem uma questão aí também de trabalho em altura, tem equipamentos e metodologias necessárias para fazer esse acesso. Muito bom, muito bem levantado. E a questão de não tinha nem a pintura da escada periódica. Não era feita a gestão dessa manutenção. E estava colocando em risco a saúde de 300 famílias. E vale até um ponto de atenção, não é porque o condomínio não realizou a manutenção, é porque o condomínio não sabia. No manual não estava especificado e o síndico não tinha nem ciência que existia uma escada dentro daquele reservatório. Então aí está a importância,
seja por uma inspeção predial, seja por qualquer tipo de inspeção, até uma especializada, de ter o engenheiro condominialista, a empresa especializada para o condomínio contar com ela e saber que realmente há um problema e precisa ser solucionado por um profissional capacitado, habilitado e especialista no assunto. Perfeito. E lembrando nesse case, estávamos fazendo a inspeção e de imediato nós comunicamos Exato. o síndico. É importante falar aqui que no meio da inspeção, se nós encontramos alguma coisa séria como essa, que é algo que o síndico responde civil e criminal, porque se as pessoas passam mal por estar bebendo aquela água e for comprovado que é por conta da contaminação da água, ela vai responder. Então, neste caso, síndico, nós já assessoramos diretamente para você tomar a decisão, que seria o quê? Esvaziar, refazer e realmente ter todo o cuidado com o reservatório, porque é algo contaminante sério. Fica até uma pergunta pro síndico, né? Se ele já parou para ver quantos apartamentos possuem o prédio dele, ou bloco, né? Que podem estar incidindo diretamente essa água em todas as pessoas, né? Exato, nem todos, pode ser que aquelas pessoas usem para cozinhar, não, entendeu? Até para beber, não sabemos, então não temos o controle. O síndico não tem o controle das unidades que usa aquela água para beber na torneira, vamos dizer assim. E aí sim tem essa questão de contaminação. Mas como que o síndico, então, já que nós mostramos aí, não é querendo assustar o síndico, né? É querendo, na verdade, mostrar para ele que é um assunto sério. Um ponto de alerta, né? Um ponto de alerta. Tem como base principalmente a saúde de todas as pessoas que estão naquele condomínio. Até mesmo do próprio síndico. Às vezes aquele síndico, ele é um morador. Exato, exatamente. E eu tenho certeza que o síndico, ele quer fazer a melhor gestão. Ele quer o melhor para o bem como um todo. Mas muitas vezes ele não se atenta nesse ponto. Como, por exemplo, esse da caixa d'água que tem a escada e tem esse agravante. Então, ele está contratando a empresa, vou dar um exemplo, ele estava pagando de 6 em 6 meses, estava tudo em dia, só que tem a questão da escada. Ou seja, a empresa foi lá, fez o trabalho dela, que é o quê? Esvaziar, colocar novamente. Mas ela não apontou o síndico que tinha uma escada com corrosão porque ele não é especialista, não é engenheiro. Então, por isso a importância de uma assessoria condominial, que vai olhar esses mínimos detalhes e evitar que o síndico responda por algo que ele pode se prevenir. E como que o síndico pode se prevenir? Porque os moradores também, algum morador de condomínio pode estar assistindo esse podcast e falar, opa, agora eu fiquei com medo de saber, eu acho que agora eu preciso saber se meu condomínio está dando as devidas tratativas. Como que nós podemos, e como o síndico pode mostrar e se resguardar de estar fazendo a coisa certa para comprovar, olha, a minha parte eu estou fazendo, a minha gestão eu estou fazendo. Como que ele pode fazer isso para se resguardar? Eu complemento isso aqui. Fazer um bate-volta aqui. Faz um bate-volta, um ping-pong aqui. O primeiro e imprescindível para todas as áreas da manutenção é ter um braço técnico. A Assist e Luxcom podem lhe ajudar com isso, síndico, para assessorar seu condomínio. Segundo ponto, implantação e gestão da manutenção. Então, ter todo o registro das manutenções que são feitas no seu condomínio. Limpeza e principalmente potabilidade, laudo de potabilidade. Por que frisando tanto nisso? Nós estávamos discutindo aqui um pouco antes e é muito negligenciado o laudo de potabilidade nas edificações. É feita a limpeza, mas não se atesta e registra que a água está em condições salubres. E isso, síndico, faz você responder civil e criminalmente, porque se não há registros, por via de regra, não foi feito. Até complementando, né, nesse bate-volta, muitas vezes os síndicos chegam até nós solicitamos uma série de documentos, principalmente numa inspeção predial, né, que vai verificar como está a saúde do condomínio como um todo, e ele pega e nos fornece. Fala, eu tenho aqui, foi limpa a caixa d'água, tá própria para uso. Não necessariamente a limpeza da caixa d'água significa que aquela água está potável e em condições de uso. Uma coisa é realizar a limpeza, que deve ser realizada a cada 6 meses, ou seja, semestralmente. Sim. Outra coisa é a água estar própria para consumo, que é o laudo de potabilidade. Então não podemos, né, e o síndico não deve confundir limpeza de reservatório com laudo de potabilidade. Exato. Lembre-se mais uma vez, você responde civil e criminalmente. É uma questão diretamente relacionada à área sanitária. Se você não limpa corretamente e se você não atesta que essa água está própria para uso, você vai responder de qualquer forma por aquilo. Então, síndico, não negligencie a gestão da manutenção, o acompanhamento técnico por um engenheiro condominialista e muito menos não negligencie os documentos solicitados por este profissional. Você responde durante toda a sua gestão e até depois da sua gestão se ocorrer algo direcionado àquele período que você estava como síndico. Bom, eu creio que esse assunto é um assunto que fica de um alerta aí para os síndicos.
Nós estamos entrando na etapa final. Eu gostaria de perguntar se tem alguma coisa a acrescentar. E aí eu vou passar aqui o geral que nós falamos, né, da importância. E o que o síndico tem que se atentar de forma breve para que ele não responda por algo sem saber. Ele tem que estar ciente que tem uma legislação vigente, que ele responde e como ele se resguarda para fazer a coisa certa para o condomínio, evitando qualquer problema ali na sua gestão. E até é importante, né? Por que é tão importante um braço técnico para estar verificando como é que está essa questão, toda a questão do condomínio e da caixa d'água também, tá? Porque vamos supor que é feito a limpeza semestralmente, de acordo com a normativa, só que existe algum outro fator que está permitindo que a água ela fique contaminada. Por exemplo, em normativa está claro que precisa ser hermético o reservatório. Nós aqui já pegamos alguns condomínios que você chega na caixa d'água e a porta tem uma fresta, uma abertura. Então ela está muito mais fácil de ser contaminada. Sim. Antes do prazo que deveria ter sido feita a manutenção. Então são coisas que um olhar técnico consegue estar testando e até mesmo deixando de ser oneroso para o condomínio, né? Eu queria dar um passo a passo para a gente encaminhar para o final do que nós falamos aqui para o síndico que pegou agora, tá olhando e fala, mas e agora? O que eu faço? O ponto que eu tô. Então, acho que assim, o síndico, ele tá no condomínio, gerencia o condomínio, é feita a manutenção de 6 em 6 meses, ele vai lá, tem uma empresa que faz a limpeza, mas agora nós demos um ponto de atenção. Se você não tem um engenheiro especialista que te assessora, primeira coisa é ter esse braço técnico, que vai o quê? Analisar, não somente com o laboratório, você trocando a água, mas a primeira coisa, analisar como estão esses reservatórios. As tampas são herméticas? Aí um reservatório que está com algum problema na tampa ali, que pode indicar uma ferrugem, que pode contaminar a água. Se a estrutura está danificada, a integridade, a impermeabilização dela. As bombas, tubulação, se tem contaminação, algum parafuso de vedação que possa transferir a contaminação desse agente para a água. Vai muito além do reservatório, né? Vai todo o sistema de abastecimento. Perfeito. Então, nós, como engenheiros especialistas, fazemos o quê? A análise da estrutura do reservatório, que é um canal de contaminação se não estiver tudo certo, que é o que estamos falando aqui. É um dos meios, né? Conforme falamos. O meio está correto? Ótimo. Então, tem que ser feita a limpeza de forma adequada. Importante, porque o síndico não vai subir lá no barrilete, lá na cobertura, né, nem deve, na verdade, para analisar se a empresa ela está fazendo de forma correta. Então, entramos na questão de fiscalizar também essa limpeza. Por isso que nós estamos aqui. Então, síndico, novamente, conte com um engenheiro especialista para assessorar seu condomínio. Você não tem que saber, você é um gestor, você tem que se preocupar com a parte de gestão. Contratar uma empresa especializada. Nós aqui, Assiste Engenharia e Luxcom, podemos te assessorar com isso. Tá? Então, eu acho que fica esse suporte para o síndico que nos acompanha, dele não negligenciar isso, porque só contratar uma empresa não quer dizer que a água vai estar potável. Temos que ter o olhar para aquilo, verificar, olhar as tampas, olhar reservatório. Muitas vezes o reservatório não é hermético. Muitas vezes também o prestador pode ir lá ter limpado e esquecido a tampa aberta. Como que ele vai verificar isso? Só na próxima limpeza? E tem outro fator importante. Cada reservatório tem sua metodologia de manutenção. Então, precisa do acompanhamento técnico, precisa desse olhar técnico para que seja direcionado da forma correta a manutenção desse reservatório e, como consequência, né, vai ocorrer a potabilidade da água, vai ter um condomínio mais saudável com este olhar mais clínico e mais direcionado. E por último, para fechar todos os elos dessa corrente da manutenção dos reservatórios, temos o registro. Síndico, não deixe de registrar as manutenções que são feitas. Laudos, datas, quem fez, notas fiscais, tudo para dar o respaldo jurídico a você e garantir a segurança do condomínio. Novamente, bebam água e uma água limpa. Obrigada pela contribuição de hoje. Nos vemos num próximo episódio. Síndico, continue nos acompanhando. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Obrigado.